Olá a todos e bem-vindos de volta ao Ferrovias Explicadas. Hoje vamos explorar o que pode ser a linha ferroviária mais curta do mundo, a Ferrovia do Vaticano, também conhecida como Ferrovia da Santa Sé. Essa pequena e única rede consiste em apenas 2 trechos curtos de trilhos, cada um com cerca de 300 metros de comprimento, além de 2 desvios de carga, totalizando um comprimento aproximado de 13 quilômetros. Todo o sistema inclui apenas uma estação, a Estação Cidade do Vaticano, que se conecta à Estação San Pietro de Roma por meio de um curto viaduto que liga o Vaticano diretamente ao restante da rede ferroviária italiana. O Papa Pio XI certa vez chamou essa ferrovia e sua estação de as mais belas do mundo. Talvez por seu cenário pitoresco, aos pés dos jardins do Vaticano, com vista magnífica da cúpula de Michelangelo. Mas antes de mergulharmos mais fundo em sua localização e beleza, vamos começar do princípio. Antes disso, porém, um lembrete rápido. Seu apoio no Patreon ou comprando o nosso e-book é absolutamente vital para manter o Railways Explained funcionando e para nos ajudar a lançar vídeos regularmente. O YouTube não valoriza tanto tópicos de nicho como o nosso. Agradecemos muito a cada apoiador e a todos que compraram o livro. Obrigado! Voltando à história, a construção da Ferrovia do Vaticano começou em 1929, logo após a assinatura do Tratado de Latrão, um acordo entre o Papa Pio XI e o governo italiano que reconheceu formalmente o Vaticano como um Estado independente. A ferrovia, juntamente com a Estação Cidade do Vaticano, foi um dos resultados diretos desse tratado. Como parte do acordo, o Papa pediu a construção de uma estação ferroviária para facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. Também como símbolo de soberania e independência. A construção, concluída em 1934, custou cerca de 24 milhões de liras, ou pouco mais de US$ 1 milhão americanos na época, uma quantia totalmente coberta pelo governo de Benito Mussolini. A construção da Ferrovia do Vaticano começou oficialmente em 3 de abril de 1929, sob a supervisão da Diretoria de Novas Construções Ferroviárias, do Ministério de Obras Públicas do Reino da Itália. O objetivo era construir as obras de terraplenagem para elevar 38 metros acima do nível do mar, igual à estação Roma-San Pietro, entre a Piazza Santa Marta e o Palácio do Governador, no Vaticano. Devido à diferença significativa de elevação entre o Vaticano e a área ao redor, foi necessário construir um viaduto elevado, Via Gregório VII, que continua sendo uma das características mais marcantes desta pequena ferrovia. A estação da Cidade do Vaticano foi inaugurada em 2 de outubro de 1934, embora trens já cruzassem a fronteira Itália-Vaticano antes. A locomotiva de teste fez isso em 1932. Uma convenção ferroviária entre Itália e Cidade do Vaticano foi ratificada em 12 de setembro de 1934, transferindo a ferrovia das ferrovias estatais italianas para a Santa Sé. No mês seguinte, o Ministério das Obras Públicas entregou oficialmente a infraestrutura pronta à Cidade do Vaticano e às ferrovias estatais italianas. A lei ferroviária italiana foi considerada válida para as linhas controladas pelo Vaticano. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que um papa teve uma ferrovia própria. A linha Roma-Frascati, inaugurada em 1856 sob o Papa Pio IX, foi na verdade a primeira ferrovia papal da história. No entanto, os estados papais deixaram de existir apenas 5 anos depois, e tanto a linha quanto seu território foram absorvidos pelo nascente Reino da Itália. Antes, os papas eram bem menos entusiasmados com a nova tecnologia. O Papa Gregório XVI ficou conhecido por se opor à construção de ferrovias nos estados papais, chamando-as de estradas de ferro, estradas do inferno. Seu sucessor, o Papa Pio IX, no entanto, reconheceu o potencial das viagens de trem e até mesmo iniciou a construção de uma linha entre Bolonha e Ancona. Infelizmente, esse projeto foi interrompido em 1860, quando o território foi tomado pelos exércitos do Reino da Sardenha.
Com o tempo, no entanto, as atitudes começaram a mudar. A crescente popularidade das peregrinações em massa no século XIX, como as de Lourdes a partir de 1858, demonstrou os benefícios práticos das viagens de trem. Com a resistência dentro da Cúria Romana diminuindo gradualmente, Pio IX tornou-se um grande defensor das ferrovias. O trem papal oficial com locomotiva a vapor tipo planeta fez sua primeira viagem em 3 de julho de 1859 de Porta Maggiore a Cesena. O trem era composto por 3 vagões especialmente projetados, um vagão balconata para bênçãos papais, uma sala do trono com um apartamento privativo para o Papa e um vagão capela. Esses vagões eram decorados com as cores papais, ouro, prata e imagens do Papa, abençoando a infraestrutura moderna. A Ferrovia do Vaticano, tema da história de hoje, ramifica-se da linha Roma-Viterbo na estação Roma-San Pietro. De lá, ela atravessa o Vale Gelsomino em um viaduto de alvenaria com 143 metros e 8 arcos, cada um com vão de 153 metros. O viaduto passa sobre a Via Le Vaticano, que ele efetivamente interrompe, assim como a Via Aurélia, criando uma das abordagens mais distintas a qualquer estação ferroviária do mundo. O curto trecho de linha única, que leva até a fronteira do Vaticano, foi posteriormente equipado com eletrificação aérea. Os primeiros 100 metros da linha recebem 3.000 volts corrente contínua continuamente, enquanto o restante só é energizado quando necessário. Uma medida prática para operações tão limitadas. Dentro do território do Vaticano, a ferrovia possui 2 trilhos, que se estendem parcialmente além da fronteira em direção a Roma. Porém, só um dos trilhos tem plataforma de estação. No noroeste da estação, há 2 desvios mortos e de carregamento para vagões de carga, conectados à linha principal, que termina em um túnel headhunt que passa diretamente sob a encosta. Antes de chegar à estação, a ferrovia passa por um arco de 17 metros de largura. Nas muralhas da cidade do Vaticano, essa entrada imponente é adornada com o brasão do Papa Pio XI. Possui um portão de ferro bipartido, com 355 toneladas, que desliza em recessos da muralha. Para permitir a passagem dos trens, o portão leva quase 1 minuto inteiro para se retrair e permanece fechado sempre que não há movimento de trens. Flanqueado por 2 grandes estátuas de esfinge, este arco monumental marca a passagem oficial da fronteira entre a Itália e a cidade do Vaticano, um portal verdadeiramente simbólico para uma nação tão pequena. A apenas 20 metros deste portão está a estação ferroviária da cidade do Vaticano, uma elegante estrutura de travertino branco feita para receber papas e convidados ilustres. Situada próxima aos Jardins do Vaticano, atrás da Basílica de São Pedro e perto do Palácio do Governador e da Domus Sanctae Marthae. A estação fica bem no coração do menor país do mundo. Como muitos edifícios na cidade do Vaticano, a estação é uma mistura de grandiosidade e maestria arquitetônica. Ela foi projetada por Giuseppe Momo, o renomado arquiteto italiano, também responsável pela famosa escadaria em espiral nos museus do Vaticano. Seu projeto confere à estação uma sutil elegância renascentista, com plataformas longas e retas e uma fachada ricamente detalhada que reflete o prestígio e o simbolismo da Santa Sé. A estação começou a ser construída em 3 de abril de 1929 e entrou em operação em 1933. Hoje, parte do edifício ainda serve como escritório de passageiros e cargas, enquanto outra seção foi adaptada para abrigar o Museu Numismático e Filatélico do Vaticano, preservando a história tanto de suas moedas quanto de seu patrimônio ferroviário. A estação ferroviária do Vaticano traz uma cicatriz marcante dos anos turbulentos da Segunda Guerra Mundial, marcando uma das raras vezes em que a paz da cidade do Vaticano foi perturbada. No fim de março de 1944, durante bombardeio aliado em Roma, um trem de munições alemão foi encontrado nos trilhos perto da estação da Cidade do Vaticano. Quando a área foi atingida, o prédio da estação foi danificado, tornando-se a única estrutura dentro da Cidade do Vaticano a sofrer danos durante toda a guerra.
Embora os danos tenham sido reparados há muito tempo, uma pequena parte do impacto foi deliberadamente preservada em um dos cantos do prédio. Esse vestígio visível ainda serve como lembrete sombrio das estações e da resistência do mundo naqueles tempos difíceis. De uma perspectiva prática, a Ferrovia do Vaticano sempre teve um tráfego limitado. Desde 1934, ela é usada principalmente para transporte de carga, sobretudo na importação de carvão para aquecer prédios do Vaticano. Embora trens de carga ainda entrem ocasionalmente hoje. Esses movimentos eram mais comuns antes do transporte rodoviário se tornar mais barato e eficiente. Nos últimos anos, no entanto, a ferrovia encontrou um novo propósito. Desde setembro de 2015, um serviço de passageiros especialmente fretado tem operado todos os sábados, oferecendo uma viagem de ida e volta para Castel Gandolfo, a residência de verão papal, a cerca de 21 quilômetros de distância. Esse serviço faz parte da experiência Vaticano de um dia completo de trem, uma colaboração entre os museus vaticanos e as ferrovias italianas. Os visitantes iniciam sua jornada a partir da histórica estação da Cidade do Vaticano, viajando a bordo de um trem elétrico especial até as vilas pontifícias em Castel Gandolfo, tornando essa uma das experiências de trem turístico mais únicas do mundo. Apesar de concluída em 1933, a estação só foi usada por um papa em 4 de outubro de 1962. O Papa João XXIII embarcou no trem presidencial italiano a partir da Cidade do Vaticano em uma peregrinação para Loreto e Assis, apenas uma semana antes da abertura do Concílio Vaticano II. O evento histórico foi transmitido por toda a Europa pela rede Eurovision, marcando o primeiro e talvez mais simbólico momento da Ferrovia do Vaticano sob os holofotes internacionais. Antes da viagem histórica do Papa João XXIII em 1962, o último Papa a visitar Loreto como chefe dos Estados Papais e a viajar de trem havia sido o Papa Pio IX. Mais de um século antes, João XXIII também utilizou a Ferrovia do Vaticano para levar as relíquias do Papa Pio X a Veneza. Ressaltando a importância cerimonial e espiritual da ferrovia, o Papa João Paulo II utilizou a ferrovia em várias ocasiões para eventos simbólicos. Primeiro em 8 de novembro de 1979 e depois em 24 de janeiro de 2002, ele foi o primeiro Papa desde João XXIII a realmente sair de Roma de trem. O Papa Bento XVI também abraçou essa linha histórica, utilizando-a em sua peregrinação a Assis em 27 de outubro de 2011. Em 21 de maio daquele ano, um trem comemorativo partiu da Cidade do Vaticano para celebrar os 60 anos da Caritas. A organização humanitária católica, Papa Francisco II, continuou esse legado. Em 2013, ele fez uma breve viagem a bordo do trem do Vaticano até a Basílica de São Francisco em Assis, como parte de seus esforços contínuos para promover o transporte público e a sustentabilidade ambiental. Ao longo de sua história de quase um século, a Ferrovia do Vaticano foi palco de várias viagens únicas e simbólicas. Em 18 de abril de 2013, o grupo de amigos do trem de Turim chegou à Cidade do Vaticano a bordo de 2 carros ferroviários ALN 776, operados pela SIA Train, realizando uma breve manobra dentro do túnel antes de partir com 3 vagões de carga. Então, em 11 de setembro de 2015, uma histórica locomotiva a vapor Ferrovie dello Stato Classe 625 entrou na Cidade do Vaticano, levando membros convidados da imprensa em uma viagem até Castel Gandolfo, um evento raro e espetacular. Nesse mesmo ano, inspirado pela visão do Papa Francisco de abrir os tesouros da Igreja ao público, foi lançado o serviço semanal Vaticano Dia Inteiro de Trem. Essa experiência permite aos visitantes embarcarem em um trem no Vaticano e viajar até as vilas pontifícias de Castel Gandolfo, unindo história, fé e o romantismo das viagens de trem em um dia único. Apesar de pequeno, o caminho de ferro do Vaticano simboliza fé, soberania e conexão.
ligando o menor estado do mundo ao restante do mundo há quase um século. Desde suas origens como uma expressão diplomática de independência, passando por receber papas, transportar relíquias, sobreviver a tempos de guerra e agora servir como uma atração cultural única, esta linha de 13 quilômetros carrega muito mais história do que seu modesto comprimento sugere. Para nós, é mais um exemplo de que até as menores ferrovias podem deixar um legado duradouro na história e imaginação. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias sobre ferrovias de todo o mundo. Para apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, confira nossa página no Patreon. Encontre nosso e-book com informações detalhadas sobre ferrovias no link na descrição abaixo. E se você gosta de produtos com tema ferroviário, nós também temos isso para você. Até o próximo vídeo!